E está no ar o terceiro episódio da nossa revista digital, Risney pelo Mundo. Nós aterrissamos em Lago das Brisas, Buriti Alegre, e estivemos com a neurocoaching doutora Kelly Marques. Nós estamos hoje em Lago das Brisas com a doutora Kelly Marques, que é especialista de neurocoaching. E nós viemos aqui para esse lugar tão bonito para fazer a nossa terceira edição da nossa revista Risney pelo Mundo, porque nós prezamos também, né? Assim como você que nos assiste aí do outro lado, qualidade de vida. Vida saudável, viver melhor, viver com elementos que nos trazem paz e alegria. E a doutora Kelly, ela é especialista nessa área. E ela está aqui hoje para nos falar um pouquinho sobre essas questões de vida saudável. Sim, hoje, Risney, falar sobre neurociências na prática faz toda a diferença. Porque a gente tem visto várias pessoas que estão com diferentes sintomas na área de estresse, de ansiedade, depressão. E eu pude conviver com pessoas antes da pandemia. Nós fizemos um trabalho muito sério no estado inteiro e levando para fora, para Foz do Iguaçu, a gente pôde divulgar um trabalho na área de SOS Vida, em que a gente fez uma pesquisa e que demonstrava a quantidade de pessoas que estavam cotidianamente tentando se suicidar. E isso é muito sério porque viver e conviver com essa natureza faz toda a diferença. Com a pós-pandemia, a gente para pensar que, de verdade, qual é o nosso presente. Viver o hoje faz a diferença? Sim, com certeza faz a diferença, mas é preciso saber viver, não é isso? Quando a gente canta, a gente diz: é preciso saber viver, não é? E você que canta tão bem, você sabe, é preciso aprender a viver, aprender a respirar, aprender a sentir sabores diferenciados, aprender até a sentir dor e transformar essa dor numa aprendizagem saudável. Então, qualidade de vida. Hoje eu escolhi viver no paraíso do Lago das Brisas. Hoje eu tenho o meu amor ao meu lado, eu tenho a minha mãe, eu tenho a minha família, e eu amo tomar café, comer um bolo de fubá, ouvir esses passarinhos, mesmo sabendo que o cotidiano das relações nos traz problemas, como em todos os lugares. Mas como é entrar em contato com essas diferenças e saber se libertar das dificuldades que não é do outro, são nossas. Então, cuidar da nossa saúde, do nosso bem-estar, nesse momento é uma terapia natural. Então, aqui onde estamos, nós fizemos um spa com várias mulheres, e esse spa a gente trouxe vários depoimentos. E foi muito gostoso estar passando o dia falando sobre neurociências e conviver com algumas pessoas que estão sofrendo muito. Em todos os sentidos, seja fibromialgia, seja pânico, seja diferentes situações que incomodam ela, e ela precisa de um espaço saudável,
para conseguir viver. Então, e falar sobre o que está vivendo. Para isso, a gente criou amigoterapia, aquaterapia, dança-terapia, e dentro desse cenário maravilhoso que é natural, nós construímos a natural terapia. Ótimo, gostei. Né? A gente está vivendo momentos que realmente a gente precisa estar atentos às questões que acabam acontecendo cotidianamente, porque as pessoas estão tão desesperadas para sobreviver e esquecem de viver. Então, essas terapias, né, como a doutora Kelly aqui falou, são fundamentais para te acordar, para te despertar. E nós temos que ter esse despertar diário, porque senão nós vamos sobrevivendo diariamente com uma qualidade péssima de vida, e é onde surgem problemas sérios de saúde, como a doutora acabou de citar, fibromialgia e tantas outras, câncer e coisas pesadas que nos destroem. Então, o cuidado tem que ser antes. É uma prevenção. Sim. Né, doutora? Com certeza, Risley. E eu quero elogiar você em dizer que você trazer a sua verdade para o Risley, além do mundo, isso traz uma alegria e contamina pessoas. E dentro da neurociência nós temos esses resultados e perceber o quanto nós nos contaminamos. Essa é uma energia que traz saúde, mas é uma energia que pode trazer depressão, que pode trazer angústias, e que a cada momento, se conseguirmos usarmos esse antídoto de poder, que é um antídoto natural. Então, se eu acordo de manhã e de manhã eu olho no espelho e eu digo, eu me amo, eu estou bonita, eu sou saudável, isso modifica o meu dia todo. Sim. A partir do momento que eu entro em contato com pessoas e elas dizem, por que você está com essa manchinha? Por que você está enrugando? São situações do cotidiano que você diz, eu estou criando uma história, e é uma história de poder. Então, durante o dia eu me alimento bem, eu consigo respirar bem, com foco no presente, no aqui, no agora, eu consigo trazer da natureza esses antídotos de poder. E, naturalmente, essa alimentação se torna um medicamento. Eu consigo interagir com as pessoas sem querer que elas se adaptem a mim. Eu consigo, então, viver um cotidiano em que, às vezes, eu posso falar sobre o que eu sinto, às vezes eu compreendo e sinto o sintoma que, naquele momento, está difícil para conviver, mas, gradativamente, eu começo a interagir e a natureza me faz perceber, peraí, se uma árvore, ela cai folhas, se a borboleta, ela não pode molhar suas asas, ela precisa se esconder na hora da chuva, por que eu não posso parar, descansar, para depois voltar à ativa? Então, naturalmente, são processos de vida e morte que no nosso cotidiano a gente vê, percebe, neurociências, a pele se vai, as células, eu digo soldadinhos, muitas vezes as células morrem e eu tenho que fortalecer a imunidade das células vivas, as células poderosas. E como eu faço isso? Eu faço isso com a água, eu faço isso com um inhame, eu faço isso com um abraço, com carinho, eu faço isso compreendendo, ouvindo e relacionando com pessoas. A natureza, com os 4 elementos, me faz criar uma relação diferenciada.
no paraíso nós conseguimos. Muitas vezes na cidade isso não é possível, mas são escolhas. Então, estar no Lago das Brisas me faz viver a neurociências nos polos. Uau, gente, aqui eu arrepio, porque a doutora fala coisas que realmente fazem sentido, né? E a gente só vai descobrir isso com o tempo, vivendo, né? E deixando as coisas acontecerem. Agora, temos as opções de deixar a vida nos atropelar, como eu falei há pouco, ou de nós sermos os condutores da nossa vida, porque é uma decisão. Nós temos que ser decididos a viver uma vida saudável, a ter uma vida e amar e ser amados. Então, são decisões que nós tomamos diariamente. Então, nós que estamos construindo o nosso presente, né? Porque o presente já tem esse nome por ser um presente divino. Então, nós que estamos no nosso presente, vivendo o nosso presente, temos que viver da melhor forma possível diariamente. E tudo ao nosso redor tem que colaborar para que essa vida seja cada vez melhor, né? E é como eu falei, é uma decisão. Você tem que decidir a ter essa vida saudável. Você tem que decidir comer coisas saudáveis, porque você sabe que o seu corpo necessita desse alimento de qualidade, né? Eu sei que a doutora Kelly, ela se liga muito na questão da alimentação, como ela falou do inhame, por exemplo, alimentos que curam, alimentos que reestruturam, alimentos que renovam, né? Como eu aprendi a usar gengibre, cúrcuma, ervas, né? Chás, igual eu vi hoje ela preparando um chá de hibisco. Então, são várias coisas que podem contribuir diariamente com o nosso bem viver melhor. Sim, com certeza. E é muito bom porque você me conhece, né? Então, às vezes, fica difícil também dizer como eu mudo meus hábitos de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra. É a necessidade que faz o sapo pular. É verdade. Então, se hoje eu só consigo dormir com medicamento, eu preciso ter uma atitude saudável para conduzir a possibilidade e eu conseguir acreditar que eu vou dormir sem medicamentos. E eu fazer esse desmame de maneira gradativa, responsável. Mas eu acredito, Risley, que dormir melhor, alimentar melhor, respirar melhor, conviver melhor, não depende do que está externo. Depende da minha decisão interna. E geralmente eu falo, a mente, ela muitas vezes, ao invés de nos ajudar, ela nos atrapalha. Então, sabota, né? Com certeza. E como fazer com que a nossa mente não mente? Ela trabalhe a nosso favor. E o que eu acredito muito, Risley, é a possibilidade da gente estar em diferentes ambientes e fazer essa iluminação nesse ambiente. Por que essa iluminação? Porque é iluminar a ação, fazer com que eu consiga conviver nesse espaço e fazer esse espaço ser naturalmente lindo. Simplesmente assim, vivendo de uma forma simples, mas fazendo com que quem esteja ao meu lado esteja me conhecendo de maneira verdadeira, de maneira sensata, de maneira respeitosa. Eu gosto muito de viajar, assim como você, e conhecer pessoas e conhecer lugares. Mas o que eu mais gosto não é de viver como turista. Sim. Eu gosto de conhecer o cotidiano das pessoas e saber como elas lavam
as vasilhas, como elas lavam as roupas, como elas vivem nesse momento que causa uma catástrofe. Que atitude que elas vão ter diante dessas situações que para muitas pessoas seria o final do mundo. E elas conseguem fazer a diferença. Então, eu acredito muito que a aprendizagem, e o meu diferencial, eu acredito que é o foco na aprendizagem. Aprender novos hábitos, aprender a comer uma fruta diferente. Sim. E dar checkmate na mente. Porque nesse checkmate que a neurodidática faz sentido. Eu posso pegar uma água e colocar um medicamento que é um antídoto imaginário e fazer com que essa água me cure. Sim. E esse efeito placebo, nós temos diferentes resultados. Sim. Isso é muito forte. E cada vez a gente tem melhores resultados. Sim. Quando eu vi um vídeo falando sobre a vibração da água, gente, é fantástico. Eu falo para vocês aí do outro lado, dá uma olhadinha sobre as questões da vibração da água. Você vibra amor, você vibra cura, você vibra energia de Deus, divina, ali naquela água. Ela é capaz de fazer porque o nosso corpo é 70% de água. Então, quando você tem essa noção e você faz daquela água uso medicamental, né, para te reestruturar, terapêutico, é incrível como faz a transformação. Ela comentou a questão de aprender, né, e viver intensamente em cada lugar que a gente está. Eu tive o prazer de viver por vários lugares do mundo, né? Vivi várias experiências e eu gostava da experiência de viver nos lugares que eu estava. Então eu amava comer frutas diferentes, alimentos diferentes, viver e saber como era o cotidiano daquelas pessoas em cada lugar que eu estive. Isso para mim foi incrível. E quando eu criei a revista digital Disney pelo Mundo, eu quis trazer um pouco dessas convivências de lugares diferentes. Mágicos, né? Porque às vezes a gente está ali atropelando, vivendo aqui, ou aqui e agora de qualquer forma. Mas eu gostaria que essas pessoas vivenciassem coisas que eu vivi, coisas que a doutora Kelly, por exemplo, viveu. Nós estamos passando para vocês um pouquinho dessas vivências, né? Mas te convidando para viver. Sim. Não é só ouvir a nossa história, faça você a diferença. Viva coisas diferentes, coma frutas diferentes, alimentos diferentes, sabores diferentes. Porque é fácil comer mais do mesmo todo dia. Mas e o que você cresceu com isso? O que te agregou com isso? O que você acha que modificou? Não, vamos fazer coisas diferentes todo dia. Vamos fazer experimentos. Hoje eu estou em Lago das Brisas. Eu apostei em estar diferente hoje. Você também tem que fazer isso. Sim. Né? E não sei se você sabe, Risley, nós moramos em Goiás, nós moramos no Lago das Brisas, que é o coração do Brasil. Uau! E estar vivendo um coração que aqui a glândula timo faz toda a diferença e me faz criar uma glândula pituitária com um terceiro olho diferenciado, isso me faz ser uma pessoa responsável, única e que me ama. Então, me amar me faz compreender e respeitar o outro. Porque eu acredito na possibilidade de nós nos curarmos. Com o Ho'oponopono, nós sabemos disso. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu agradeço. Sim. E quanto mais vezes eu vivencio isso, mais eu consigo contaminar o que está do lado de fora. Sim. Então, para muitos ainda é efeito placebo, mas para quem convive, para quem sabe o que é superar uma dor,
faz toda a diferença. Você teve um momento de superação. Muitas famílias ainda estão nesse momento de superar a ação. Eu gosto de separar as palavras porque colocar cor na ação, superar a ação, modifica todo o nosso cotidiano e faz com que a gente consiga contaminar o outro. Conto, mas a mina está no coração da Kelly, que contamina o coração da Risley e consegue fazer um elo que eu chamo de amar elo. Esse elo de amor, eu acredito, e foi o que nós fizemos dentro do trabalho das famílias que tiveram pessoas que suicidaram. Então, como é criar um elo de amor que faz com que a gente tenha combinados de ver o mundo de maneira diferente, ouvir pessoas de maneira diferente, falar menos e conseguir estar com a glândula timo que me faz ouvir você, contaminar você e cuidar de você e fazer com que juntos a gente crie uma terapia. Mas não é só essa terapia de falar. É um cotidiano saudável em que a gente contamina pessoas e neurodidaticamente a gente vive para isso. É possível? Eu creio que sim. Eu sinto que sim. Então eu faço acontecer. E eu tenho vivenciado momentos muito simples de ouvir crianças chorando, ouvir casais brigando e animais interagindo de maneira agressiva e de repente a gente com um processo de gratidão, sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu agradeço, só respirando na calada e de repente o cotidiano externo se modifica. E modifica mesmo. É louco, né? É. Eu chamo de slow cura, porque no nosso cotidiano todo tem, com certeza, algumas pessoas vão dizer, isso é loucura dessa doutora? Eu chamo de slow cura. Um momento em que você respira, você fica lentinha e você percebe que nesse devagarinho, você vai sentindo o outro. Sim. E você vai se empoderando e fazendo com que as pessoas que estão ao seu lado conseguem superar um cotidiano de dor, superar pânico, superar sintomas que antes ela nunca imaginava que eram pessoas capazes. Que é possível. Gente, estivemos aqui então, Lago das Brisas, com a doutora Kelly Marques, na nossa terceira edição da nossa revista Risley pelo Mundo. A gente poderia ficar aqui com a doutora Kelly conversando por 10.000 horas, porque ela tem conteúdo. E essa vai ser só uma das edições que ela vai participar. Porque a doutora Kelly, ela tem muito o que falar, tem muito o que ensinar. E é só gratidão, doutora, ter você aqui, estar aqui, ter recebido esse convite dela de estar em Lago das Brisas, né? Eu vim especialmente para fazer essa entrevista com ela e foi um prazer maravilhoso estar neste momento, nesse paraíso, com uma pessoa iluminada como é a doutora. Doutora, muito obrigada por fazer parte dessa edição, né, da minha revista digital. Você é uma pessoa que me acrescenta, que me faz transbordar. E eu só tenho alegria e gratidão, né, de poder conviver com você tantos momentos maravilhosos. Eu quem agradeço de coração, tá? Por ser a tríade que estão chegando no mundo inteiro, né?
E aqui eu quero convidar vocês para poder vir conhecer o Lago das Brisas, estar aqui, vivenciar um spa como nós estamos vivenciando, um spa de 4 elementos com a natureza e fazer, respirar, sentir, perceber terra, sol, água e ar, fazendo com que entre dentro de nós e faça o nosso mundo melhor. Mas para isso nós vamos cantar, dançar, alimentar, rir, saborear. Gratidão. Gente, um beijo. Meu mundo, meu tudo. Notícias, entrevistas e dicas incríveis do Brasil e do mundo.